Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje, Deus permitindo, nós vamos meditar do verso 21 ao verso 43, mas agora pela manhã e à noite. Se você conhece bem essa passagem, e ela é como um sanduíche. Começa com Jairo, entra a mulher do fluxo de sangue no meio e termina com Jairo e sua filha. Então, como é uma passagem longa e muito detalhada, nós vamos dividir em duas vezes e vamos falar nesse momento sobre a mulher do fluxo de sangue e à noite sobre Jairo. Só para você contextualizar, o verso 21, Marcos escreve assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Essa passagem, a conclusão dela, no final dessa passagem, nós vamos ver à noite. Porque essa passagem ela é deixada um pouco de lado para que entre em cena essa cura no meio desse episódio. Quando Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, então o verso 25 fala que certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, e o texto continua. Então nós vamos meditar hoje sobre essa mulher. O Marcos está falando da divindade de Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Ele tem poder sobre a natureza, a gente viu na semana retrasada como ele acalmou a tempestade. Ele tem poder sobre os demônios, nós vimos quando ele expulsou os demônios daquele gadareno, provavelmente milhares de demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades, nós vamos ver agora com essa mulher de fluxo de sangue, e com todo o evangelho de Marcos e Mateus e Lucas e João. Está sempre sendo enfatizado o poder extraordinário de Jesus em curar enfermidades. E até mesmo de ressuscitar um morto. E é isso que vai acontecer com essa menina de 12 anos. Então, não há nada que o Senhor não possa resolver. Na verdade, se fôssemos dar um título a essa passagem, essas mensagens, é Jesus, a esperança do desesperado. É isso que Jesus é. Jairo estava desesperado, com sua filha à morte. Aquela mulher do fluxo de sangue estava desesperada. E Jesus resolveu o problema de Jairo e o problema daquela mulher. Vamos ver essa mulher então. Primeiro, ela é uma mulher sofredora. Uma mulher sofredora. Verso 25 e 26 nos fala que ela tinha uma hemorragia crônica. Verso 25 fala que ela tinha um fluxo de sangue. Provavelmente uterino. O problema dela provavelmente era no útero, talvez um mioma, alguma outra situação. O fato é que não é raro a questão de fluxo de sangue contínuo. E isso acontece, eu li, acontece muito na África. As mulheres, grande parte das mulheres tem esse problema. E ela estava com esse fluxo de sangue.
E essa hemorragia crônica causava a ela tanto fraqueza física, com certeza, mas o pior de tudo, excluía ela da vida social e religiosa. Porque na lei de Deus, a mulher no seu período, não podia entrar no tabernáculo para adorar a Deus. Era proibido entrar no templo, a mulher no tempo da sua menstruação tinha que ficar em casa. E tudo que ela tocasse, e todos que a tocassem, e todos que a tocassem naquilo que ela tocou, ficavam impuros. Era uma determinação de Deus isso. E essa mulher, ela ficava o tempo inteiro com esse fluxo de sangue. O tempo inteiro. Então, a gente pode entender claramente, nenhum judeu devoto, homem ou mulher, queria chegar perto daquela mulher. Se tocasse nela, não podia ir no templo. Se ela tocasse em alguém também, não podia ir no templo. Então, com certeza, as pessoas a evitavam. É interessante isso, porque a mesma coisa aconteceu com o endemoniado gadareno, que foi excluído da sociedade por causa da violência e da loucura. Essa mulher foi excluída da sociedade por causa de uma doença. E o problema maior do que a vida social que ela era excluída era a religiosa. Muitos anos que ela não pisava no templo, que não ia numa sinagoga, a não ser que ela fosse escondida, disfarçada, mas é difícil, era uma cidade pequena, todos conheciam. Então, imagina uma mulher que não pode ter contato com a sua família, nem contato com Deus, porque os judeus eles tinham muito esse apego ao local, eles não tinham essa ideia, tinham, mas não eram tão forte essa ideia que nós temos, de que podemos adorar a Deus em qualquer parte. Mas então ela praticamente não podia adorar a Deus, não podia estar com seus irmãos na sinagoga, não podia ter contato com a família, era uma excluída. E isso trazia muito sofrimento. Nós vemos, irmãos, que ela tentou de tudo. O verso 26 fala que ela havia padecido com muitos médicos. Ela procurou muitos médicos, mas o fato é que os médicos só passaram a ser eficazes mesmo do século XIX em diante. Antes disso, não havia cura para praticamente doença nenhuma. Porque o médico não faz milagre, né? E as medicações que hoje existem não existiam. Então ela procurava médicos, ela tentou tudo que ela podia. E o texto nos fala sem nenhuma melhora. Veja o final do verso 26. Nada lhe aproveitando isso. As consultas médicas, por melhores que fossem na época, não faziam nenhum efeito. E o pior, a doença ainda se agravou, porque o final do verso 26 diz que, além de não aproveitar nada, antes indo a pior. Ela estava piorando, cada médico que ela ia, ainda piorava mais. Os médicos das épocas antigas, eles costumavam ter métodos bizarros, métodos imaginativos, métodos que não eram eficazes mesmo, e eles usavam qualquer coisa. Vocês sabem a questão da simpatia, né, que as pessoas usam de simpatias. Os médicos eram meio assim, faziam uma coisa, faziam a outra, e na verdade só piorava a situação. A mulher estava desesperada, ela ficou pobre. Olha o verso 26, no meio do verso diz, e despendido tudo quanto tinha. Ela ficou pobre, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, todo o seu dinheiro. E olha, pela forma de escrever aqui, parece que ela tinha uma boa condição financeira, tanto que pôde pagar vários médicos, mas ela perdeu tudo. Diz o texto, gastou tudo. Ela agora era doente, excluída e pobre. Era a situação dessa mulher.
O sofrimento dela era extremo. O verso diz, no início do verso 26, havia padecido muito. Muito. A palavra padecer significa sofrer. Em alguns casos, morrer também, né? Então, ela havia sofrido muito, com muitos médicos. Quer dizer, os médicos só faziam ela sofrer e piorar. Irmão, louve ao Senhor pela época que você nasceu. Tem gente que, eu queria ter nascido na época de Jesus. Olha, se você pudesse ter visto Jesus, valeria a pena. Mas só nascer por nascer, não tinha anestesia, não tinha cirurgia, não tinha penicilina, antibiótico, não tinha nada. Nada. Então, hoje você tem todas essas formas de sobreviver a vários tipos de enfermidades. Você nota que hoje as pessoas só morrem de acidente, geralmente, né? Acidente, câncer ou AVC. Teve o Covid, né? Mas já passou. Então, irmãos, hoje nós temos uma grande possibilidade de viver até 80 anos, até mais. E viver com uma certa qualidade. Você tem uma dor de cabeça, você toma dipirona. Não tinha isso. Não tinha nada disso. Não tinha tratamento, não tinha nada. E ela sofria muito, irmãos, muito. E esse sofrimento, ela padeceu por muito tempo. Diz o verso 25, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E é interessante esse número 12, porque ela estava sofrendo o mesmo tempo que a filha de Jairo viveu. A filha de Jairo tinha 12 anos e ela sofria 12 anos. Então, enquanto a menina se alegrava durante seus 12 anos de vida, aquela mulher do fluxo padecia, sofria. Mais ou menos ela começou a sofrer quando o nosso Salvador tinha por volta de 20 anos. Olha isso. Jesus, jovem, 20 anos, e ela começou a sofrer, ele agora estava por volta de 32 anos. Muito tempo, irmãos, muito tempo. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa por muito tempo. Conhecemos irmãos aqui que sofrem há bem mais do que 12 anos, e o Senhor os tem sustentado, não é? Louvado seja Deus. Mas talvez você tenha algum sofrimento que não seja talvez físico, mas emocional, espiritual, algum espinho na carne, alguma luta que você trava, alguma coisa que não se resolve, pois pode ser resolvida com Cristo. Cristo pode resolver ou pode dizer o que disse para Paulo: vai ficar aí o espinho na carne, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o fato é que Deus, Ele olha para a nossa luta e Ele não nos deixa sofrer mais do que podemos suportar. Quando o sofrimento já está demais, Ele dá o escape. É o que Ele faz aqui com essa mulher. Então era uma mulher sofredora, mas era também uma mulher cheia de fé. Cheia de fé. O verso 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus. Quantas vezes aparece isso, né? Uma pessoa doente, debilitada, com algum problema, ouve falar de Jesus, como o cego Bartimeu. Ouvindo falar de Jesus, e é assim que a fé nasce. Quando você ouve falar de Jesus. Jesus era famoso nessa época. Ele era uma celebridade. Todos estavam atrás dele, porque ele curava todo tipo de enfermidade de um modo instantâneo. Imagina hoje. Se Jesus aparece no nosso meio hoje, quanta gente ia atrás dele? Quanta gente com dificuldades e problemas. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, acendeu uma esperança.
uma esperança. E aí, no verso 28, diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé. Estou ouvindo que Jesus está por perto. Se eu tocar, não precisa ser nem nele. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curado. Isso é fé, meus irmãos. Mas não é novidade não, tá? Muita gente acha que essa questão da mulher do fluxo de sangue é inédito, mas não é não. Veja lá em Mateus capítulo 14, se você tiver condições aí, Mateus 14, verso 36. Mateus 14, 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Está vendo aí? Isso aconteceu de uma forma coletiva. Muita gente tinha essa ideia. E também a questão de sair poder de Jesus. Eu acho que teve uma época, eu não sei se eu até falei isso aqui, que era a única vez que Jesus tinha acontecido isso. Se eu falei, eu errei. Abre em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Por isso que é importante ler a Bíblia e ler atentamente. Às vezes a gente lê uma coisa várias vezes e não percebe. Lucas 6, 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava todos. Está vendo? Não é só o caso da mulher do fluxo de sangue. Todos queriam tocá-lo porque saía poder dele. Então era uma mulher cheia de fé, volta lá em Marcos 5, uma mulher cheia de fé. E era uma mulher também determinada, irmãos. O pessoal gosta, né? Mulher determinada. É isso mesmo. São mulheres especiais, mulheres que são brasileiras, não desistem nunca. Têm o seu propósito, a sua determinação e vão buscar. Verso 27. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Mas antes disso, vamos lembrar que ela estava lutando há 12 anos. 12 anos ela estava lutando. Ela não se entregava. Alguns comentaristas consideram que ela já estava na fase final da sua vida. Jesus não apenas cura a enfermidade dela, mas salva ela no sentido de que ela ia morrer. Ela ia morrer. Mas no verso 27, então, diz que ela veio por trás. Lembra aquela mulher que, quando Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, ela chegou por trás e derramou um unguento nos pés dele, chorou e secou os pés dele com seus cabelos. Ela também chegou por trás. Ela chega por trás porque realmente ela quer evitar, né? Qualquer contato ali demais, ela vem por detrás, entre a multidão. Agora você pensa isso, a mulher estava fraca, provavelmente meio curvada, sentindo esse mal-estar o tempo inteiro, e ela vai invadir uma multidão. Não eram poucas pessoas, não. Podemos pensar em centenas ou até milhares que cercavam Jesus. Imagina o quanto ela teve que empurrar, quanto ela teve que lutar diante da... A maioria ali era homens. E ela vai abrindo caminho, vamos dizer assim, até chegar atrás do Senhor. Uma mulher determinada. Irmãos, isso é o segredo da vida. Nós estamos estudando Neemias. Neemias era um homem determinado. Quando você lê o livro dele, você vai ver que homem determinado. Apareceram diversos obstáculos.
Neemias 4, Neemias 6, são exemplos clássicos de lutas espirituais, lutas ferrenhas, e Neemias não desistia. Assim deve ser nossa vida com o Senhor. Assim deve ser nossa vida espiritual. Não desistir, buscar sempre mais, buscar sempre o melhor. Ter determinação na vida é central. E essa mulher não teria sido curada se não fosse essa determinação dela. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Mas tem uma multidão aí, não importa, eu vou entrar. Inclusive, ela fez uma coisa que pode ser considerada até uma coisa errada, mas ela fez para salvar a vida dela, que foi o quê? Ela tocou em um monte de gente. E ela não podia tocar em ninguém. Ela tornou uma parte da multidão ali tudo impura, sendo que eles nem sabiam. Ela tornou boa parte ali realmente impuro. Ela tinha algo mais importante para lidar do que uma impureza cerimonial. Era questão de vida ou morte. O dia que você perceber que o seu relacionamento com Cristo é uma questão de vida ou morte, aí você vai ter determinação. Não é assim? Quando a coisa fica feia, a gente lembra de buscar o Senhor. Mas nós temos que buscar Ele sempre, o tempo inteiro. Estando mal, estando bem. Buscar com determinação. Sabe qual é o problema da oração, irmãos? É quando a gente vai falar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus sabe o nosso coração, sabe o que está passando na nossa mente, sabe se estamos sendo sinceros, se estamos sendo determinados ou apenas formais. É incrível. E os puritanos costumavam ensinar que uma oração que não tem sinceridade, intensidade e determinação não é uma oração. É uma coisa para envergonhar a gente, né? Quantas vezes a gente faz uma oração tão morna, tão fria, tão formal, que é praticamente como se a gente não estivesse falando com Deus. A gente estivesse só repetindo palavras. A determinação na vida cristã é importantíssima. A determinação é que vai nos dar os galardões, as recompensas. Lembra de Hebreus 11, pela fé, cada um daqueles homens e mulheres, pela fé, eles conseguiram, por confiar em Deus e se dedicar a realizar a sua obra. Impressionante, uma mulher determinada. Mas vemos também que ela é uma mulher vencedora. Sim, uma mulher vencedora, porque no verso, ela consegue aquilo que ela veio buscar. E depois nós vamos ver que ela consegue até mais do que ela veio buscar. Mas o verso 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Assim como ela queria, assim como ela desejava, como ela sonhava, ela conseguiu. Ela tocou na veste do Senhor. E novamente eu lhe digo, seria muito interessante se nós pudéssemos ver a cena lá, o esforço que ela teve, quanto tempo ela levou até chegar a Ele e fazer exatamente o que a sua fé tinha determinado. Eu vou tocar na veste dele, porque se eu tão somente tocar na veste dele, eu vou ser curada. E ela conseguiu, aconteceu. O verso 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. A causa, né? A fonte aqui é a causa do seu sangue. Essa palavra logo, irmão, preste atenção nessa palavra. A tradução, ela não pega a força dessa palavra, e essa é a palavra preferida de Marcos. Marcos é um evangelho rápido, dinâmico, porque ele está falando com os romanos são rápidos, dinâmicos. Então,
Esse logo aqui significa imediatamente. E toda hora isso acontece quando Jesus está em ação. Imediatamente. Quando Jesus fala, vai, é na hora. Imediatamente. Toda vez que você lê essa palavra logo, lembra que ela significa imediatamente. Na hora. Quando Jesus cura é assim, na hora. Imediatamente. Tocou na sua veste, secou a fonte. E olha que bonito, o verso 29, na segunda parte. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Sentiu seu corpo fortalecido. Toda aquela fraqueza desapareceu. Que coisa maravilhosa. Ela venceu, a gente vai ver que ela vai vencer mais ainda. Ela venceu pela graça de Deus, porque ela determinou-se a buscar o Senhor. Tem muita situação na nossa vida que a gente já se dá por vencido. Ah, isso aí não tem mais jeito não. Mas o Senhor é o Senhor do impossível. Vencedora. Agora, ninguém é perfeito, né? Esta mulher era uma mulher tímida. Tímida. Poderia dizer acovardada, em um certo sentido. No verso 30 a 32, nós vamos ver daqui a pouco que Jesus tem uma reação para fazer aquela mulher se manifestar. Ela não queria se revelar. Ela não buscava um contato pessoal. Isso aqui é um defeito, tá? Ela não buscava um contato pessoal com Jesus. Ela só queria ser curada e ir embora. Ela queria ser curada e ir embora. Esse é o grande mal da maioria dos evangélicos hoje. Eles só querem ser curados e ir embora. Não querem ter uma vida com Cristo, não querem servir o Senhor, mas querem apenas pegar a bênção e levar. É por isso que as igrejas que são mais lotadas hoje, que estão com maior número de pessoas, são aquelas que prometem ou cura instantânea ou prosperidade financeira, que são os dois grandes problemas da sociedade, dinheiro e saúde. Então, muita gente, irmão, muita gente, pega a bênção e vai embora. E ela teve esse problema. Não vou dizer que ela fez isso por maldade, mas ela imaginou que o problema dela era esse, ela iria lá, ia tocar e ir embora, talvez até pensando porque ela não fosse digna de falar com ele, de estar com ele, pode ser, porque ela era uma mulher de fé. Mas ela foi tímida, ela se acovardou. E existe um problema quanto aos que são assim. Porque Apocalipse 21, 8 fala de uma relação de pecadores que vão para o lago de fogo. E o primeiro da relação é o tímido. E aqui, claro que não é a timidez da introversão. Tem gente que é introvertido. Eu mesmo sou um. Tem gente que não é de falar muito, não é de, sabe, é quieto no seu canto. Não é esse tipo de timidez, não. É a timidez da covardia, de não tomar uma atitude, de não tomar uma posição. É aquela pessoa que fica, eles dizem, né, em cima do muro. Mas não tem em cima do muro. São pessoas que olham assim e falam, ah, não, vai causar muita mudança, vai causar muito sofrimento, vai dar muito problema. Não, deixa para lá. O Senhor Jesus fala em Marcos 8, 38, se você quiser abrir, ó, está algumas páginas aí à frente. Marcos 8, 38 foi um versículo que chamou muito a minha atenção quando me converti, que me causou bastante medo. E me corrigiu na minha vergonha, na minha covardia, na minha timidez. Marcos 8, 38.
porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Jesus percebeu isso, que ela tinha sido curada, mas estava faltando o principal, e ela estava evitando isso, ela estava fugindo já, indo embora. Louvado seja Deus, o Senhor não permitiu. A Bíblia diz, o Senhor diz, aquele que me negar, eu negarei. Aquele que me confessar, eu confessarei. Então aquela mulher, volta lá em Marcos 5, ela tinha esse problema, ela estava curada, mas ela não estava salva. E o grande erro das pessoas é esse, achar que precisam apenas da cura, apenas da prosperidade, e não da salvação. Jesus falou sobre isso várias vezes. Vocês estão atrás de mim porque estão procurando pão. Mas vocês têm que trabalhar pelo pão que permanece para sempre. Vocês têm que se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Ele sim lhes dá a vida eterna. O que adianta ter saúde e dinheiro nesse mundo e quando acabar a vida ir para o inferno? Então ela era tímida, ela estava com esse problema, mas nós vamos ver que ela se torna uma mulher salva. Salva. Por quê? Porque Jesus agiu. Não por ela, mas por Cristo ela foi salva. Veja o verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou o poder de si mesmo saíra, quer dizer, Jesus era tão poderoso, irmãos, era incrível. Ele podia estar conversando com alguém, olhando ali, uma pessoa tocava nele aqui, ó. O poder escoava da divindade dele e ia e curava. Sem mesmo que fosse um ato consciente dele. A pessoa vinha e roubava a cura, roubava o poder. Impressionante. Ele, conhecendo que o poder saíra dele, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os de seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Irmão, essa passagem é complexa, porque existem duas posições. Jesus sabia quem era, estava apenas querendo que ela se manifestasse. Jesus não sabia quem era. E esse que diz que ele não sabia quem era, são aqueles que acreditam que quando Jesus esteve nessa terra, ele teve certas limitações em relação à sua divindade. A divindade era plena, mas só atuava quando era vontade do Pai. E então, certas coisas ele não sabia. Eu prefiro ficar com João capítulo 2, que fala que Jesus conhecia o coração de todas as pessoas e ninguém precisava explicar para ele nada sobre ninguém. É um problema teológico profundo, mas eu vou nessa de que Jesus sabia quem era, mas perguntou e ficou olhando para que ela se manifestasse. Não adianta ser curado e não ser salvo. Na verdade, o mais importante é salvar a alma do que o corpo. O corpo vai apodrecer debaixo da terra e a alma retorna para Deus. A alma é mais importante do que o corpo, principalmente nessa fase antes da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, aí tanto o corpo quanto a alma vão ser completos e vão ser importantíssimos. Mas então, Jesus queria que ela completasse o ciclo espiritual. Qual ciclo? Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia. Ela invocou. Eu te livrarei. Ele livrou. E tu me glorificarás. Ela não glorificou. Ela pediu,
recebeu e já estava fugindo, sem glorificar. Irmão, preste atenção nisso. Quantas bênçãos nós recebemos? São tantas que a gente perde a conta. Mas nós não podemos parar de agradecer as bênçãos. Temos que dizer de todo o coração, obrigado, Senhor. Senão nós não estamos glorificando a Deus. Deus nos enche de bênçãos, nós pegamos elas, quase que não conseguimos segurar. E aí vamos para casa igual as crianças com seus brinquedos, cheios de alegria, esquecendo do Pai. Temos que glorificar a Deus. E para isso precisamos agradecer e louvar o seu nome. Outra coisa que ela precisava completar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. No coração ela estava crendo, mas faltava a boca confessar. Não adianta uma fé só interior, é uma meia fé. Tem que ser uma fé que extravasa, que comunica, que testemunha, que fala. O grande problema da igreja hoje é que ela está calada, com medo. Nós paramos de falar que só Jesus Cristo salva, que Deus transformou nossa vida. Ele queria tirar daquela mulher a confissão dela. Para quê? Para que ela pudesse ir embora como ela foi, salva. Então nós vemos, irmãos, depois que ela ficou lá, ele ficou lá olhando para lá e para cá e falando quem foi, aí sim, Lucas fala que ela, não podendo mais evitar, não podendo mais se esconder, no verso 33, diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Que verdade? Lucas explica melhor. Lucas 8:47 diz: declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Então ela contou para o povo todo. E que pena, né, irmão, que essas palavras não estão aqui, né? Mas ela poderia ter falado mais ou menos assim: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu toquei no Mestre, porque há 12 anos eu vinha lutando com uma enfermidade terrível que me separava de todo mundo. Eu sofri amargamente, e eu já pensei que eu iria morrer, quando eu ouvi falar em Jesus. E eu disse para mim mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Então, com essa determinação, eu entrei pelo meio da multidão e fui até que eu pude tocar nele. E aí, eu fiquei curada naquele exato momento. Aí a Bíblia não fala, irmãos, mas eu acredito que começaram a glorificar ao Senhor, começaram a dizer aleluia, Jeová é bom, talvez aplaudir, alguns gritarem, porque o oriental era assim, né, irmão? Era assim. A gente vai ver à noite como é que o oriental era. É muito barulhento, não tem esse negócio de silêncio, não. Então, é bem capaz deles terem louvado e exaltado, e ela fez essa confissão. Mas nota bem o seguinte, os ingredientes para a salvação, verso 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido. O salvo é alguém que sabe o que aconteceu. Ele diz igual o cego, olha, se ele é profeta ou não, eu não sei ainda, mas uma coisa é ser, eu era cego e agora eu estou vendo. Então, ela sabia o que havia acontecido. O salvo, ele sabe que ele passou por uma transformação. Ele sabe. E aí diz o 33, temendo e tremendo,
Isso aqui, irmão, os comentaristas ficam pensando desse temor e tremor aqui, se era por medo da multidão, quando ela falasse, eles iam saber que ficaram todos impuros, ou se era medo de Jesus por ter roubado o milagre dele, mas a maioria acredita que esse temor e tremor foi o mesmo temor e tremor que aconteceu com Pedro, quando ele falou: Senhor, ausenta-te de mim que sou pecador. O temor e tremor de alguém que percebe que está na presença de Deus e que Ele o está salvando. A Bíblia fala que todo servo de Deus é um temente a Deus. E quando nós estamos na sua presença, nós trememos. Então, temor e tremor, Paulo falava que pregava assim, né? Eu trouxe a palavra com temor e tremor. No verso 33 continua: aproximou-se, olha aí, a salvação é quando você se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima de você. Ela aproximou-se, verso 33, e agora ela fez, prostrou-se diante dele. Jairo vai fazer isso também. Prostrou-se diante dele. O que significa isso? O adorou. O adorou. Se humilhou diante dele. É a marca de um salvo. E, terminando o verso 33, disse-lhe toda a verdade. Enquanto nós não somos crentes, nós mentimos desesperadamente. Mentimos para nós, mentimos para os outros, mentimos para Deus. Somos mentirosos, viciados. Agora, quando o Senhor entra na nossa vida, nós passamos a dizer a verdade. Dizer a verdade para Deus: eu sou um pecador, Senhor, não mereço coisa nenhuma. Dizer a verdade para os irmãos, dizer a verdade para os familiares. Um cristão é alguém que fala a verdade. Quando ele fala, ele não fala mentira. Ele não vive mentindo. Então, quer dizer, vários sintomas aconteceram com ela no momento que ela se identificou. Vê como foi importante Jesus ter buscado a fala dela, a confissão dela. E aí, vem esse momento maravilhoso, verso 34, e ele lhe disse: filha. Parece que é a única vez nos evangelhos que Jesus chama a uma mulher, alguém de filha. Eu ouvi isso ontem. Não verifiquei totalmente, mas ouvi um comentarista falando isso. Filha. O que é filha aqui? É só algo carinhoso? Não. Filha de Deus. Agora ela era filha de Deus. Filha. Aí ele fala aquela frase que ele sempre fala: a tua fé te salvou. A gente sabe, né, que é a maneira humilde de Jesus, que Jesus poderia dizer: filha, eu te salvei, porque foi ele que salvou. Mas ele gosta de minimizar o seu eu e exaltar aquele elo que traz a salvação. Eu diria assim: Jesus é o cirurgião, nós somos os pacientes, e a cirurgia só acontece com o bisturi, e o bisturi é a fé. A fé é o instrumento que une o pecador a Cristo. Por isso ele fala: mulher, porque você acreditou, porque você confiou, você foi salva. Mas quem salvou foi Jesus. A gente não pode ficar dizendo: a minha fé me salvou, a minha fé me salvou. Cristo me salvou, quando eu criei nele. Então, meus irmãos, a sua confissão é declarada: filha, a tua fé te salvou. Aí ele fala: vai em paz. É outra frase para o salvo. Vai em paz. Só o salvo tem a paz de Cristo. Ele disse isso também para aquela mulher que chorou aos seus pés: vai em paz, que a paz do Senhor vá contigo.
vá em paz e seja curada desse teu mal. Agora ele declara a vontade dele, porque na hora ela tirou, né? Agora, seja curada desse teu mal. Meus irmãos, temos visto o extremo poder e compaixão de Jesus. Essas duas histórias, a de Jairo, a filha dele, e agora dessa mulher, mostra não só que Jesus é poderoso, mas que ele é muito misericordioso. Ele é terno, ele é carinhoso, ele ama os perdidos, ele ama os doentes, ele ama os fracos, ele ama aqueles que estão passando por necessidades extremas. Tanto nessas duas histórias nós vamos ver isso, e também na história do Gadareno. Então, Cristo é sim todo-poderoso e todo bondoso. Ele é puro, santo, perfeito e poderoso. Essas pessoas tinham necessidades extremas e foram a Cristo. E Cristo atendeu seus pedidos. Essa mulher pegou, né, lá, mas depois o Senhor lhe deu mais do que ela imaginava. Assim como essas mulheres, essas pessoas estavam em necessidade extrema e buscaram o Senhor, seja qual for a tua necessidade, vá a Cristo também. Agora, tenha a fé de que Ele vai te atender e receba o que você precisa. Creia, busque. Tem pessoas que têm irmãos, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, eu não preciso de nada, eu já recebi tudo, o Senhor já me salvou, glória a Deus, eu nem peço as coisas em oração, eu só agradeço. Irmão, está errado. A Bíblia fala da oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, 6 petições. Petições. E como que você não precisa de nada? Todo ser humano precisa de muita coisa. Peça a Cristo. Vá a Cristo. Conte o seu problema. Faça como Jairo. Conta o seu problema. Confia que Ele vai te ouvir e vai te atender. Creia nele. E a tua maior oração seja, Senhor, dá-me graça para que eu continue na tua presença, para que nada me afaste de ti, para que nada apague o fogo do Espírito em mim, para que nada faça com que o meu amor se esvaie. Ore assim. Ore mais pela situação espiritual do que pela material. Ore também pela material. Peça o pão de cada dia, peça proteção, mas, acima de tudo, peça perdão, peça graça, peça para que qualquer problema que seja que você esteja vivendo, o Senhor lhe responda. Para de pensar nos teus problemas e ficar só pensando. Conta para Ele os teus problemas. Fala para Ele o que você tem vivido, quais são seus dramas, quais são suas lutas, quais são suas aspirações e o que está faltando. E fala com Ele. Para de ser tímido, como aquela mulher foi. Creia que Ele te ama, está pronto a te ouvir e está pronto a te atender. Se Ele não atender o seu pedido, é porque Ele tem algo mais importante a fazer na sua vida. Mas Ele sempre atende. Aí se você disser, não, mas eu já estou com problema não. Tá bom, tá bom. Então peça pelo seu parente, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos. Peça pelos carnavalescos. Peça pelos governantes. Peça pela igreja de Cristo. Peça, irmão, peça grandes coisas ao Senhor. O crente que não pede é um crente que realmente está longe da vontade de Deus. Peça,
Peça, e Ele te dará. Pai, muito obrigado pelo seu poder, pela sua graça. Muito obrigado pelo seu Filho, tão poderoso, tão caridoso, misericordioso. Graças te damos, Senhor, pelas nossas enfermidades que o Senhor curou, físicas, espirituais, psicológicas, emocionais. E te agradecemos pelas enfermidades que o Senhor não curou, mas tem sustentado. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a pedir o que precisamos. Ajuda-nos a crer cada vez mais, que assim como o Senhor atendeu quando esteve aqui na terra todos aqueles que te buscaram, assim o Senhor continua atendendo hoje, por sua grande misericórdia e amor. Ó Senhor, não nos deixa sermos tímidos e envergonhados, mas ajuda-nos a ser ousados na comunhão com o Senhor, na intercessão, na comunhão, nas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aí hoje à noite, 19 horas, os irmãos desejarem estar aqui, porque essa questão de carnaval, cada um pensa como o seu jeito, né? Mas vai abrir a igreja, nós vamos estar aqui e vamos falar. Se você quiser, hoje à tarde, leia essa história de Jairo e a menina, nessa mesma passagem. Vamos falar sobre isso hoje à noite, se Deus permitir.